E aí, pessoal? Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, desvendando a arquitetura de Nova York. Imaginem a cidade como um museu a céu aberto, cada prédio com uma história para contar. Em vez de quadros, arranha-céus que desafiam o céu. Do século XIX até hoje, a cidade que nunca dorme se transformou completamente. Preparem-se para descobrir como Nova York virou referência mundial em arquitetura. No final do século XIX, Nova York era um verdadeiro caldeirão cultural. Milhões de imigrantes desembarcavam de todos os cantos do mundo em busca do sonho americano. E, claro, traziam na bagagem suas tradições, idiomas e, é claro, seus estilos arquitetônicos. Italianos, alemães, irlandeses, cada um com seu pedacinho de casa, criando uma mistura única na paisagem da cidade. Prédios ornamentados, inspirados em castelos europeus, lado a lado com construções mais simples e funcionais. Essa salada mista de culturas e estilos seria fundamental para a explosão criativa da arquitetura nova-iorquina nos anos seguintes. No início do século XX, a corrida para tocar o céu já tinha começado em Nova York. O aço, material revolucionário para a época, permitia construir cada vez mais alto. É nesse contexto que surge o Woolworth Building, em 1913, um marco na história da arquitetura da cidade. Inspirado na arquitetura gótica das catedrais europeias, o edifício impressionava pelos detalhes, arcos pontiagudos e gárgulas esculpidas. O Woolworth Building representava a ascensão econômica de Nova York e a ambição de seus construtores de tocar o céu. Na década de 1920, Nova York pulsava no ritmo frenético do jazz. Era uma época de prosperidade, ousadia e inovação, e a arquitetura da cidade acompanhava tudo de perto. O Art Deco, estilo que celebrava a máquina, a velocidade e a era industrial, caiu como uma luva em Nova York. Um dos maiores exemplos disso é o Chrysler Building, inaugurado em 1930, com suas formas geométricas e detalhes cromados. O Chrysler Building representava a energia vibrante e a ousadia da era do jazz, materializadas em um edifício que virou cartão postal de Nova York. O Empire State Building, um ícone da ambição americana. Em plena Grande Depressão, que assolou os Estados Unidos na década de 1930, um gigante de aço e concreto se erguia no coração de Manhattan. O Empire State Building, finalizado em 1931, representou um raio de esperança em tempos difíceis. Sua arquitetura Art Deco, imponente e elegante, simbolizava a força, a resiliência e a ambição do povo americano. O Empire State Building se tornou um ícone de Nova York, representando a capacidade humana de superar desafios e alcançar grandes feitos. A era de ouro do modernismo, Seagram Building e Lever House. Depois da Segunda Guerra Mundial, Nova York se firmou como centro financeiro e cultural do mundo. A arquitetura da cidade refletiu essa nova era de otimismo e progresso, adotando o estilo moderno, que valorizava a funcionalidade, a simplicidade e a integração com o entorno. Dois edifícios emblemáticos dessa época são o Seagram Building, projetado por Mies van der Rohe em 1958, e o Lever House, de Gordon Bunshaft, inaugurado em 1952. O Seagram Building e o Lever House marcaram uma nova era na arquitetura de Nova York, com edifícios que buscavam a beleza na simplicidade e a harmonia entre forma e função. Arquitetura brutalista, um concreto legado em Nova York. Enquanto o modernismo clássico celebrava a leveza e a elegância, uma nova corrente arquitetônica surgia nas décadas de 1950 e 1960. O brutalismo. Exemplos marcantes do brutalismo em Nova York incluem o Met Breuer, um anexo do Metropolitan Museum of Art projetado por Marcel Breuer, e o prédio da Fordham University at Lincoln Center.
obra de Paykov, Fried and Partners. O brutalismo, embora controverso, representou uma importante vertente da arquitetura do século XX, e seus exemplares em Nova York continuam a provocar debates e reflexões sobre a relação entre forma e função na arquitetura. Pós-modernismo, a revolução do AT&T Building. No final do século XX, a arquitetura de Nova York passou por uma nova revolução com o pós-modernismo. Esse movimento rompeu com a rigidez do modernismo, buscando inspiração na história da arte e da arquitetura, incorporando elementos clássicos e ornamentos de forma lúdica e irônica. Um dos edifícios mais emblemáticos do pós-modernismo é o AT&T Building, projetado por Philip Johnson em 1984. O AT&T Building se tornou um marco do pós-modernismo, mostrando que a arquitetura podia ser séria e divertida ao mesmo tempo, rompendo com as convenções e buscando inspiração no passado para criar algo novo e original. Renascimento urbano, Soho e a reinvenção do espaço. Enquanto novos estilos arquitetônicos emergiam, Nova York também testemunhava um movimento de revitalização urbana. Bairros industriais abandonados, como o Soho, foram redescobertos por artistas e jovens, que transformaram antigos galpões e fábricas em lofts, estúdios e galerias de arte. O Soho se tornou um exemplo de como a arquitetura industrial podia ser adaptada e reutilizada, criando espaços amplos, iluminados e cheios de personalidade. A revitalização do Soho e de outros bairros industriais de Nova York demonstrou a importância da preservação do patrimônio arquitetônico e a capacidade da cidade de se reinventar, adaptando-se às necessidades de seus habitantes. Inovações do século XXI. One World Trade Center e a reconstrução da esperança. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, Nova York se viu diante de um desafio enorme: reconstruir não apenas os edifícios destruídos, mas também a esperança e a resiliência da cidade. O One World Trade Center, erguido no local onde antes ficavam as Torres Gêmeas, representa essa jornada de superação. Inaugurado em 2014, o One World Trade Center é o prédio mais alto do hemisfério ocidental, com 541 metros de altura. O One World Trade Center é um marco na história da arquitetura de Nova York, representando a capacidade da cidade de se reerguer após a tragédia e de olhar para o futuro com esperança e otimismo. O caldeirão arquitetônico de Nova York, entre a tradição e a vanguarda. Ao longo de sua história, Nova York se consolidou como um verdadeiro caldeirão arquitetônico, onde estilos do passado e do presente se encontram e se misturam. Da grandiosidade do Woolworth Building à ousadia do Chrysler Building, da elegância do Seagram Building à imponência do Met Breuer, a cidade oferece um panorama único da evolução da arquitetura. Nova York nunca teve medo de inovar, de experimentar novas formas e materiais, de desafiar os limites da engenharia e da criatividade. Ao mesmo tempo, a cidade soube preservar seu patrimônio arquitetônico, restaurando edifícios históricos e integrando-os à vida urbana contemporânea. Essa mistura única de tradição e vanguarda, de história e modernidade, faz da arquitetura de Nova York um reflexo da alma da cidade, vibrante, cosmopolita, em constante transformação e sempre olhando para o futuro.